Semana passada a gente abordou a cura do paralítico de Cafarnaum, né? E na outra, a mulher hemorrágica. E a semana passada nós ficamos apenas numa cura, porque nós recapitulamos algumas coisas que depois a gente vai recapitular de novo, mas muito rapidinho. E eu tinha escolhido mais 4 curas para a gente falar, porque é muito interessante. A gente aprende muito com essas curas, tá? E vamos ver se a gente ganha tempo para depois a gente avançar um pouquinho, tá? Nancizine. Só mais um pouquinho, pessoal. Seu Laércio, Guarujá. Um abraço, seu Laércio, para a família toda. Todo o pessoal do Maria Modesto Cravo, tá? Antes de começarmos, eu queria mandar um abraço para Adriane Colosio, lá do Hospital do Servidor Público Municipal. Adriane Colosio. Um abraço, Adriane. E olha, hein? Jesus está sempre com você, viu, Adriane? Tá? Vamos então fechando os nossos olhos e pedindo a Jesus, nosso Mestre Maior, que esteja conosco, que nos acompanhe, que nos oriente, que nos intua sempre para fazermos o melhor. E para fazermos o melhor, nós temos que procurar entender. Por quê? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, se eu busco o melhor e coloco dentro de mim o melhor, eu estarei dando o melhor para todos aqueles que me cercam. É Jesus que nos orienta. Então, prestemos bastante atenção para que tenhamos em Jesus a nossa referência maior. Ele é o nosso grande guia, o nosso grande modelo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, para quem a gente não cumprimentou ainda, a Áurea Guedes Souza, não sei qual é o primeiro nome, um grande abraço para todos vocês, muito obrigado por estarmos juntos. E nós vamos dar continuidade àquilo que nós fizemos na semana passada, né? Fizemos a parte 2, que estamos nos reportando as curas de Jesus. E na primeira parte de curas, nós explicamos como que funciona a cura. José Carlos, ô Zezinho, um abraço. Então, na primeira parte, nós falamos sobre como acontecem as curas, né? A questão fluídica, o manuseio dos fluidos, dando a ele qualidade, direção, intensidade, e falamos da mulher hemorrágica. Na semana passada, nós recapitulamos uma parte, colocamos algumas noções novas, né? Perguntamos até se quem não tem a fé entendida pelas religiões, quem não tem aquela fé pode ser curado? E aí explicamos depois no final, né? Falamos a respeito da caminhada de Jesus com relação à cura, que era uma forma de chamar a atenção há 2000 anos atrás, porque o homem via a dor, sentia a dor, via a doença. E ele precisava de alguma coisa que o tocasse, para depois Jesus ensinar a necessidade da cura principal, que é a cura da alma. Precisamos curar a alma, porque a alma doente, o corpo estará sempre doente. E tivemos a oportunidade de falar do caso do paralítico de Cafarnaum, tá? E ele não tinha fé, vamos recordar rapidamente, ele não tinha aquela fé, Jesus entendeu, percebeu isso, mas entendeu que possivelmente para aquele homem era o término de um resgate, porque ele tinha aquilo que nós falamos, emuná, né? Que é o exercício ou a prática do bem. Então não é aquela fé daquela adoração, mas é a prática do bem. Portanto, mesmo não tendo aquela fé que as religiões imaginam,
Mesmo sendo ateu, não há problema não. Se ele tem boa conduta, ele tem sim a oportunidade da cura, né? E hoje, que é a parte terceira, nós temos aqui, elencamos 4 curas, 4. E que seria muito importante porque cada cura tem uma mensagem embutida e uma mensagem muito bonita, que é para nos chamar a atenção. Então, a cura promovida por Jesus também era como as parábolas. Dentro dela está sempre embutida ou embutido um ensinamento. Então nós vamos começar hoje com o paralítico da piscina de Betesda, que fica em Jerusalém, pertinho de onde era o templo. E aí nós vamos ler, pedindo para que vocês prestem bem atenção, porque nós vamos depois comentar muitas coisas em cima desse episódio, coisas que normalmente as pessoas não prestam atenção, ou seja, não tiram proveito que poderiam tirar dessas curas de Jesus. Mas vamos lá. Está em João capítulo 5, versículos 1 a 17. Paralítico da piscina de Betesda, que diz assim: Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebraico Betesda, a qual tinha 5 galerias, onde um grande número se achavam deitados ali, doentes, cegos, coxos, e os que tinham ressecados os membros, todos à espera de que as águas fossem agitadas. Por quê? Porque o anjo do Senhor, isso está narrado lá no Evangelho, em certa época descia àquela piscina e lhe movimentava a água. E aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois de ter sido movimentada a água, ficava curado, qualquer que fosse a sua doença. Ora, continua o evangelista, João. Ora, estava lá um homem que se achava doente, havia 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo-o doente desde longo tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Olha a pergunta: Queres ficar curado? Olha a resposta dele, do paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. E durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e vai. No mesmo instante o homem se achou curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um dia de sábado. E Jesus, ele curava muito nos sábados. E é impressionante, né? Ele fazia aquilo para dar uma cutucada naqueles rigoristas da lei, né? E aí eu lembro até de um episódio muito interessante, quando eu brinco assim um pouco em palestras. Aqui na live eu ainda estou um pouquinho amarrado, ainda não consegui me soltar como eu me solto em palestras presenciais, né? Às vezes a gente brinca um pouquinho e nunca será falta de respeito com Jesus, de forma nenhuma. Todo carinho, todo respeito a Ele, né? O nosso grande mestre. Mas rir um pouquinho, sorrir um pouquinho é bom, até porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele não era aquele sujeito sisudo, carrancudo, porque se houve alguém encarnado na Terra que tinha tudo para ser extremamente feliz, sorridente, ninguém mais que Jesus. E Jesus era assim, sorridente, brincava, cantava, assoviava, devia fazer tudo, porque ele era feliz, é feliz, né? E continua sendo cada vez mais. Mas, às vezes, as pessoas não compreendem. Ah, mas está brincando com Jesus? Não, de forma nenhuma. Todo respeito, todo carinho com Jesus, né? Mas Jesus, eu, inclusive, coloquei nos meus livros, Jesus sorrindo, brincando, pescando ao lado de Pedro, de André, sendo caçoado, porque ele não sabia como pescar, não tinha habilidade. Então, Jesus era feliz, é feliz, extremamente feliz. Então, esse episódio eu vou contar para a gente dar uma risadinha um pouco, para depois seguir. Eu falei que Jesus desafiava com relação à cura aos sábados. E ele dava a cutucada dele mesmo,
para que os rigoristas percebessem que o importante não era o sábado, o importante era a cura, era o irmão que padecia. E aí, dois netinhos meus, gêmeos, hoje tem 12 anos, os dois, óbvio. Quando eles tinham cerca de 5 anos, a minha filha, à noite, para deitar, né, para que dormissem, ela contava histórias. E contava histórias também bíblicas. E uma vez, contando para os dois, Aline e Tiago, ela contou a história de uma cura que aconteceu no sábado. E contou a complicação que teve pelo fato de ter sido durante um sábado. E ao término da historinha, a minha filha reunia os dois e eles faziam um teatrinho antes de dormir. Encenavam aquilo que eles haviam ouvido. E aí a minha neta, Aline, disse, olha, eu sou Jesus, eu sou Jesus. E aí minha filha ficou como uma doente e o meu neto, o Tiago, como outro doente. E de repente minha filha diz a Jesus, né, a Aline, Jesus, me cura, eu estou doente. E aí o Jesus, que era a Aline, olhou bem, falou, olha, não posso. Hoje é sábado. Deixa para segunda-feira. Olha a situação. Deixa para segunda-feira. E aí a minha filha falava, não, mas me cure, eu estou sofrendo, estou doente, me ajuda. Aí ela, como Jesus falou, tudo bem, eu te curo. Então, olha a noção dela, né? Por que esperar segunda-feira e não curar no sábado? Então, uma brincadeirinha, né? Muito feliz de alguém que estava aprendendo a valorizar o ser humano e não o sábado, não o domingo. Está no caminho certo. E aí, continuando. Disseram então os judeus àquele que fora curado, não te é permitido levares o teu leito. Respondeu o homem, olha, aquele que me curou disse, toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles então, quem foi esse que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o paralítico nem mesmo, sabia quem é que havia curado. Olha o que ele fez. Foi curado, depois de 38 anos foi embora e nem quis saber quem o curou. Porquanto Jesus havia se retirado do meio da multidão que lá estava. Depois, encontrando aquele homem no templo, Jesus lhe disse, vês que foste curado? Não tornes de futuro a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Olha a chamada de Jesus. O homem foi ter com os judeus e lhes disse que fora Jesus que o havia curado. Era por isso que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado. Então Jesus lhes disse, meu Pai não cessa de obrar, trabalhar, até ao presente, e eu também trabalho incessantemente. Então, aquele tanque de Betesda, ali provavelmente tinha águas com algum teor curativo, para terem inventado isso. E provavelmente, de vez em quando, as borbulhas surgiam e o primeiro que pulasse lá aproveitava a qualidade da água para se curar, provavelmente, de algumas doenças. Então, talvez não fosse infundada a ideia da água borbulhando. E por não entenderem o que acontecia, a ciência naquela época era nula, praticamente nula, eles imaginavam o sobrenatural. Um anjo vinha, chacoalhava a água e o primeiro que caísse nela estaria curado de alguma enfermidade. Mas vamos aprender com o episódio. Como eu disse, a exemplo da parábola, a cura também nos traz ensinamentos, coisas para observarmos e aprendermos e seguirmos. E aí diz, o paralítico estava esperando a cura há 38 anos. Esperando. Lembram-se da mulher hemorrágica? 12 anos em busca da cura, indo aos médicos, fazendo de tudo. Aqui o paralítico estava esperando a cura. Acomodado? Tudo indica que sim. E é Jesus que tem a iniciativa de curá-lo. Tanto que ele nem conhecia Jesus e saiu dali sem conhecer Jesus. E, olha, Jesus ainda perguntou, queres ficar curado? Por que queres?
É uma pergunta oportuna. Parecia que ele não tinha a firme pretensão de curar-se. 38 anos? É muito tempo para ficar à beira de uma piscina para poder cair na água. Assim acontece hoje com muita gente. Queremos, sem exatamente querer. Buscamos, sem exatamente buscar. Sem iniciativa, sem propósito. E a resposta do paralítico, se vocês prestaram bem atenção, ela foi um lamento, que mostra que aquele homem vivia prostrado, caído, sem iniciativa. Quando Jesus diz, quer ser curado? A resposta dele dá até para a gente imaginar a entonação. É assim, Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina, meu Deus, depois que a água for movimentada. Olha, e durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Ó vida, né? Não tinha um desenho que falava isso? Ó céus, né? Uma vez, isso me faz recordar, uma vez que eu estava fazendo um atendimento fraterno, uma entrevista na minha casa, né? A Sociedade Fraterna, e uma pessoa veio e colocou para mim uma série de problemas. Olha, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê. E nós, né, demos uma orientação. Olha, você aceita uma sugestão? Pois não. Se você fizesse assim, se você observasse isso, se você modificasse aquilo, será que a tua vida não mudaria? Então, por que você não faz? Vou tentar. Eu falo, nem tente. Não tente. Você vai perder tempo. Não tente. Se você dissesse, vou fazer, eu diria, legal. Mas vou tentar, já está dizendo, olha, eu vou, mas não vai dar certo. Então são as pessoas que não têm iniciativa, as pessoas que ficam caídas, não têm entusiasmo, não têm decisão. Olha que complicação, né? Então, nós nos acostumamos, muitas vezes, com o mal. O ser humano se acostuma, muitas vezes, com o mal, com a doença. Parece que ela começa a fazer parte de nós, né? E, às vezes, a gente quer andar de muleta porque acha elegante. Que problema você tem? Não, nenhum, mas é elegante andar com a muleta. É mais ou menos isso. Então, às vezes, eu tenho a possibilidade de sair, mas eu estou tão acostumado com aquilo que passou a fazer parte de mim. Não, joga fora, não faz sentido. Então, o paralítico sequer percebeu que a cura havia vindo da parte de Jesus, né? Porque tanto que diz da dificuldade de entrar no tanque. Eu tenho dificuldade, mas Jesus tinha curado ele, né? Então, será que ele demorou tanto? Tinha vontade e demorou tanto? Por quê? Ele não poderia ter se utilizado de algum amigo que pudesse ficar perto, que o ajudasse a cair na água? E não o fez, né? E aí a cura acontece em pleno sábado. Em pleno sábado. Tem um amigo que não entendia isso, e não entende ainda. E uma vez, conversando com ele pouco conhece, eu não sei por que comentamos, Jesus curava no sábado, afrontava as pessoas. Ele fala, puxa vida, será que esse Jesus faz questão de atravessar a rua para pisar na casca de banana na outra calçada? Eu falei, não é isso não. O que é isso? Jesus fazia aquilo para orientar. Então Jesus fazia questão de operar essas curas no sábado para tocar aqueles rigoristas, para entender que o importante era o ser humano, não o sábado. Então queria mostrar que a verdadeira piedade para com o próximo não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, aquilo que o judeu estava tão acostumado, e que a piedade verdadeira está nos sentimentos que partem do coração. E aí vamos ver Jesus dizer, levanta-te, toma teu leito e vai, pode ir, vai embora. E ele foi repreendido pelos fariseus, pelos sacerdotes, não por ter sido curado por Jesus, mas por ter sido curado em pleno sábado. Interessante, né? E pergunto, quem foi que te curou?
E ele não sabia. Será que era indiferença, descaso por parte daquele ex-paralítico? Depois de 38 anos ele poderia, né? Puxa vida, ficar tão grato. Não, pegou o leito e foi embora, né? E ele encontra Jesus no templo. E aí Jesus diz para ele: olha, vês que foste curado. Não tornes em futuro a pecar, a equivocar-se, errar, para que não te aconteça coisa pior. Em outras palavras, era como se um pai dizendo para o filho: ô rapaz, vê se toma jeito, vê se melhora, acorda para a vida, faça alguma coisa de útil, vai trabalhar. Era isso que Jesus estava falando para ele. Mas ele foi curado. Emuná, a prática do bem. Talvez não estivesse fazendo tanto para si, mas estava fazendo, talvez, para outros, né? E aí ele diz que, olha, o pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então, olha quanta coisa que nós podemos tirar de um episódio de cura. Será que a gente não fica desse jeito também? Né? Meu Deus, eu não consigo curar. Olha, eu não consigo sair disso. Não, não consegue não. Você não está fazendo nada para sair disso. Mas será que se eu for lutar, será que eu vou conseguir? Talvez não exatamente o que você quer, mas vai conseguir aquilo que você precisa. Se não é a cura do corpo, será a compreensão, a resignação, a humildade, a tolerância. Olha quanta coisa que a gente recebe. Vamos para o segundo. Vamos ver se dá tempo de falarmos em todos eles, tá? Cego de Betsaida. Betsaida era um local, uma cidadezinha, que ficava, lembram-se que eu mostrei o mapa de Israel, a maquete de Israel, o lago, o mar da Galileia. Betsaida fica na margem norte, nordeste do mar da Galileia. Nessa aldeia nasceu Pedro, seu irmão André, Tiago, seu irmão João e Filipe. 5 dos discípulos nasceram nesse local. Então presta atenção que é outro ensinamento maravilhoso da parte de Jesus. Enquanto isso, um abraço, Maria Leone, Gise Conte, Lindalva, Leandro, olha que gostoso. No YouTube, Elizabeth Costa, Alceia, Antônio Guilherme, Vanessa. Então, vamos continuar? Cego de Betsaida. Olha só os ensinamentos. E Jesus chegou a Betsaida. E trouxeram-lhe um cego. E rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, rogaram para que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, preste bem atenção nessa sequência, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, tudo distorcido. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado. E viu a todos claramente e mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia. Estão prestando atenção? Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Fica calado, né? Aqui, nessa cura, é evidente o efeito magnético, né? A cura não foi instantânea, porém gradual. E, consequentemente, há uma ação prolongada e reiterada. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam aqueles que têm dificuldade na visão, que de repente começam a recobrar. Fica tudo atrapalhado, né? Vendo as coisas até em exagero. Mas vamos parar e observar essa cura. A cura desse cego de Betsaida foi muito maior do que imaginamos. Vamos ver? Vamos lá. Trouxeram-lhe um cego. Aparentemente demonstra a dependência da pessoa. Ela estava dependente de outros.
talvez a sua incapacidade ou falta de iniciativa em procurar a melhor alternativa, a melhor saída. E nós? Será que estamos procurando saídas, alternativas para aquilo que está nos incomodando? Ou nos comportamos como cegos? Não sei. Aí cada um procura dentro de si. Nada foi falado sobre a fé desse homem. É notável, é comovente a solicitude de Jesus, tomando o cego pela mão e o levando para fora da aldeia. Em outro evangelho, ao invés de citar aldeia, ele cita burgo, muralha, fortaleza. Isso nos chama a atenção para a necessidade de nos entregarmos ao Mestre. O cego, mesmo não tendo talvez aquela fé, confiou, entregou-se ao Mestre. E Jesus o conduziu para onde deveria conduzi-lo. E às vezes, será que nós nos deixamos conduzir para o melhor? Será que prestamos atenção? Talvez não. De sairmos da nossa aldeia, será que prestamos atenção? De sair onde estamos presos, viciados, aquela mesmice. Talvez a gente esteja dentro de uma aldeia cercada, muralhas, estamos lá fechados. Não aceitamos coisas novas, não procuramos coisas melhores, ficamos trancados na aldeia. Nos ensine o caminho para que possamos tomar a iniciativa de caminhar, Jesus, por nós mesmos e sempre na melhor direção. É isso que precisamos pedir a Ele, porque Ele é a bússola, Ele é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, continuando a narrativa evangélica, Jesus passou saliva dos olhos do cego, não como um ritual sem sentido, mas por conhecer os recursos do magnetismo, e aplicou-o com sucesso. Era o líquido, a água fluidificada, que consegue ter aquela capacidade de cura que a espiritualidade coloca na água. Então, temos necessidade de abrir os olhos, para enxergarmos verdadeiramente. Porque às vezes a gente olha, mas não enxerga. Às vezes acontece comigo, uma música da minha mocidade, que faz muito pouco tempo, mas uma música da minha mocidade. De repente agora, depois de 50 e poucos anos, eu ouço aquela música que havia ouvido tantas vezes naquela época, e hoje eu falo, nossa, que letra maravilhosa. Eu ouvi tantas vezes e não havia prestado atenção na letra. Não sei se acontece com vocês. Para mim acontece com frequência. Em muitas coisas eu não tenho olhos para enxergar, nem ouvidos para ouvir. Seguindo a narrativa, o cego agora via e afirmava agora estar vendo os homens, mas como se fossem árvores andando. Ele ainda não conseguia ver com clareza as pessoas. Faltava a ele, talvez, olhos de ver. Talvez estivesse na viciação que ele trazia dentro de si. E aí pergunta para nós, para mim, para todos vocês permitirem. Quantos de nós caminha pela vida sem ver os homens, sem ver os outros, sem prestar atenção nos outros, sem conhecê-los, rotulando as pessoas igualmente, como se fossem todas iguais, e tomando como referência, muitas vezes, aquilo que eu sou. Aquela pessoa, ela deve ser complicada. Aquela pessoa, nossa, ela deve ser egoísta. Então depositamos nos outros as nossas dificuldades, os nossos vícios, os nossos defeitos. Eu não quero enxergar o outro nas suas qualidades. E coloco nele os defeitos que eu tenho. Olha aqui, Jesus, na sequência ainda da narrativa, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. Isso é significativo. Jesus curou e o fez olhar para cima.
cima, não exatamente para as nuvens, né? Então, quando diz que ele tornou a pôr as mãos, nós podemos entender. Jesus não desiste de nós. Não desistiu do cego. Primeira vez não ficou lá muito bom, mas ele foi e curou. Jesus não desiste de nós. Nós é que às vezes desistimos dele. Que coisa terrível. E aí, olhar para cima, diz, busque uma visão maior, algo que transcenda, que vem do entendimento, da melhor compreensão. Ele estava dizendo isso ao cego. Meu amigo, busque coisa maior, saia da mesmice, busque entender coisas que vão te fazer crescer. E na narrativa da passagem, da cura, ele diz assim, e ele ficou restaurado. Restaurado em quê? Talvez em tudo. Agora sim, enxergava realmente, sem máscaras, sem subterfúgios, sem a miopia de antes, talvez, né? Então, ele, o cego, provavelmente havia despertado para uma busca maior, despertado para uma fé maior, para um exercício, a prática do bem ainda maior. E vamos novamente para a narrativa da cura. Isso é importante. Jesus o mandou para casa, dizendo-lhe, vai para a tua casa. Se entrares na aldeia, no burgo, na fortaleza, a ninguém digas o que se deu contigo. Mas é estranho. Lembram-se que Jesus estava dentro da aldeia, retirou o cego pelas mãos e levou para fora da aldeia. E agora ele diz, vai para a tua casa. Mas, olhem, se entrares na aldeia... Ué, mas era certo que ele voltaria para casa. A responsabilidade dele estava dentro daquela casa. Os amores dele estavam dentro daquela casa. Então é óbvio que ele entraria. Mas Jesus disse, se entrares na aldeia... Mas ele necessariamente ia ter que entrar na aldeia. Afinal, sua casa estava dentro daquela aldeia. Mas Jesus estava dizendo, não se feche na aldeia. Amplie o seu mundo. Então, não se fechar naquele mundo antigo, naquela pequenez de entendimento, naquela viciação de comportamento. Ele estava dizendo, amplie teu mundo. Tem um mundo inteiro aí fora, vai buscar. Busque entender. Fuja dos costumes antigos, né? Seja um novo homem. E precisamos fazer isso. E aí ele disse também, na narrativa ali da cura, a ninguém digas o que se deu contigo. Certamente, porque entrando na aldeia, mas não deixando a aldeia entrar nele, né? Possivelmente ele seria alvo de questionamentos, de discussões, de intrigas, pois muitos ainda permaneceriam cegos, não exatamente da vista, mas cego no entendimento, na busca melhor dentro daquela aldeia. Não iam entender o que ele ia dizer. Portanto, era Jesus dizendo, meu amigo, vai lá na tua casa, não entre na aldeia antiga, não entre, tá? E nem entre em polêmica, porque as pessoas não vão te compreender. E aí você corre, inclusive, o risco de se desviar do melhor rumo. Então, já que você encontrou um rumo melhor, lembre-se que eu disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Você, ex-cego, se você, pondo a mão no arado, ou seja, na possibilidade de uma mudança, de olhar para frente, de ter um novo rumo, se você olhar para trás, para os seus vícios antigos, dentro daquela aldeia, vai voltar tudo como era antes, né? Então, muitas vezes, nós voltamos, esquecemos o melhor e retornamos para os vícios antigos. E era aí, quando Jesus diz, olha, não discuta, vão brigar com você, vão falar 1000 coisas, mas também, fique tranquilo, eu
não vim para trazer a paz. Eu sei que eu vim trazer a espada. Ou seja, o desentendimento entre aquele que achou o melhor e aquele que insiste em permanecer no pior. Olha quanto ensinamento nós tiramos dessa cura, desse episódio, né? Vamos que ainda dá para mais um aí. Vamos ver quem está aí. Acácio, Casa do Caminho, abraço, Acácio. Vamos para mais um. E provavelmente vai ficar um, não vai dar tempo. Um para a semana que vem. Nós vamos falar dos 10 leprosos curados. E aí, diz assim, isso está em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Um dia, indo Jesus para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galileia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, clamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem compaixão de nós. Dando com eles, disse-lhe Jesus: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Não falou mais nada. Vamos lá, vamos procurar o sacerdote dentro da cidade. Quando iam a caminho, ficaram curados, os 10. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre os seus passos. Gravem bem. Esse que foi curado voltou sobre os seus passos, glorificando a Deus em altas vozes. Foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e lhe render graças. Esse que voltou era um samaritano, aquele que era desprezado pelos judeus. Disse então Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro, o samaritano. E disse a esse: meu amigo, levanta-te, a tua fé te curou. Esse episódio é lindo, é maravilhoso. Vamos antes dar uma explicação de como que era a lepra há 2000 anos, né? Na época de Jesus. Doença terrível, incurável. A situação dos leprosos, né? Aqueles que tinham a hanseníase, era humilhante. E era considerado, no judaísmo, uma pessoa com grande impureza. Quando alguém era cometido pela lepra, quem diagnosticava isso eram os sacerdotes. E aí o enfermo era conduzido para fora dos limites da comunidade. Não poderiam viver junto das outras pessoas. E seu nome era riscado do livro da vida. Ou seja, ele era declarado como morto. Não existia mais. Esse livro da vida é citado em várias ocasiões no Velho Testamento, como em Êxodo, época lá da saída. Moisés diz assim, isso é Moisés falando: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Era o livro da vida. E tem outras citações em Salmos. Então, a sua vida do leproso passava a ser em cavernas, em vales, afastado das pessoas. E se, porventura, um deles tivesse que andar ao encontro das pessoas, dentro das comunidades, teriam que tocar um sino, badalo, para que fosse anunciado que estava ali passando alguém imundo, que precisava ser mantido à distância. Então, olha a situação de um leproso naquela época. Mas no caso de um leproso vir a ser curado, ele precisava se apresentar ao sacerdote que o examinava e o liberava para viver novamente na sociedade. Ele era uma pessoa normal. Portanto, a partir desse momento, o seu nome era reinserido no livro da vida. E Jesus respeita isso, né? Esse entendimento do judaísmo. Ele era judeu. Por isso que ele diz, olha, vá lá e se apresente ao sacerdote, para que ele veja que você está curado e para que você possa ser reinserido
na vida comunitária, né? Então, além da própria cura, era necessário que aquele curado fosse reintegrado na sociedade. Mas vamos comentar sobre o episódio. Diz o texto: estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, clamavam em altas vozes: Senhor, tem compaixão de nós. Aqui fica evidente que os doentes estavam fora da aldeia e que se mantinham afastados daqueles que eram sãos. E a lei ordenava, portanto, que eles ficassem afastados coisa de uns 10 metros daqueles que eram saudáveis. Continuando a narrativa da cura. Dando com eles, disse-lhe Jesus: ide mostrar-vos ao sacerdote. E quando iam, ficaram curados. Nós sabemos por que ir até o sacerdote. Para mostrar que estavam curados, para serem reinseridos na sociedade e, portanto, voltar ao livro da vida. Um deles, vendo-se curado, está na narrativa, voltou sobre os seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus com o rosto em terra e lhe render graças. Era o samaritano. Voltou sobre seus passos. Provavelmente, a cura desse homem foi muito maior do que a gente imagina. Será que ele ficou curado só da lepra? Essa expressão, voltou sobre os seus passos, podemos entender. Ele olhou a sua trajetória, o seu passado, né? Os equívocos cometidos. É como nós estamos caminhando nessa vida. Será que o que eu fiz está bom? Deixa eu voltar nos meus passos e ver o que eu fiz. Esse voltou sobre os seus passos. Tomou consciência daquilo que havia feito. Por isso que a cura dele provavelmente foi muito maior do que a cura da lepra. E ele veio agradecido a Jesus. Ele voltou sobre os passos e muita coisa ele deve ter amealhado também ao longo desse retorno até Jesus. E aí, voltando à narrativa, Jesus disse: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus. E aí, levanta, tua fé te curou, vai embora. Todos os 10 haviam sido curados, mas apenas um, eu diria que foi, talvez, realmente curado, na alma, era o samaritano. E aí Jesus aproveita a situação, mostrava que nele havia uma maior soma de verdadeira fé, de reconhecimento, do que nos outros ortodoxos, judeus, que eram os outros 9. Por isso que diz, olha, a tua fé, né, o teu comportamento, emuná, isso te salvou. E fez ver que Deus considera o que há no interior do coração, e não a forma exterior de adoração, que os outros 9 tinham. O samaritano, não, né? Então, como é que seria talvez o futuro dos outros 9? Não existia um setor de avaliação de cura, pós-cura, né? Olha, liga para mim e diz se ficou curado ou não. Não tinha isso. Então, como será que foi o futuro dos outros 9? Será que eles eram de fato ingratos, levianos? Talvez a gente pense assim, né? Olha a crítica que nós fazemos, né? Como às vezes pegamos duro com os outros e não pegamos tão duro com a gente, né? Será que havia risco de retorno da lepra para eles? A verdadeira cura, será que não havia acontecido a cura da alma para aqueles 9? Não sei. Olha, exemplo do que acontece muitas vezes numa casa espírita. Olha como é diferente, né? O paciente vai lá para um tratamento de saúde e de repente ele percebe que fisicamente ele melhorou e some. Não quer saber de nada. Não, estou me sentindo melhor. Meu fígado, estava padecendo do fígado, com problemas, vim aqui, fiz um tratamento, que beleza, melhorou.
eu saio. Não curei a alma. E de repente eu saio sem ter a cura da alma, sem ter a compreensão, e vou comemorar a minha cura no boteco. Vai voltar, né? Mas a cura do corpo pode ser feita por médico, pode ser feita pelo passe, né? Mas quanto à alma, não. A alma é uma condição particular, é um trabalho interno de cada um de nós. Exige um movimento interno do espírito, um desejo sincero, uma mudança efetiva de comportamento, que vai muito além da recuperação da saúde do corpo. Mas repercute, quando eu curo a alma, repercute no corpo. Então aquele que retornou curado, no âmago, ele já tinha a fé, a humildade, a gratidão. E o que se nota ainda é Jesus ressaltando um possível problema de ingratidão. Mas será que os outros 9 eram realmente ingratos? Não convém julgarmos dessa forma, não seria justo. Imagine esses 9, como nós vimos, doentes, talvez há tantos anos, privados da sociedade, colocados num vale inseparado, padecendo tanto, longe dos filhos, longe da família, talvez há tantos e tantos e tantos anos, de repente se veem curados. O grande amor para aqueles 9, talvez estivesse lá na casa, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, e naquela alegria da cura, agradecidos a Jesus no interior, mas naquela alegria da cura, talvez o entusiasmo tão grande fez com que eles corressem ao encontro dos seus amados. Isso não é bonito? Jesus não estava cobrando gratidão, ele estava nos dando uma lição, né? Talvez a gratidão já tivesse acontecido no coração daqueles 9, quando se mostraram ao sacerdote e disseram: estou curado, um homem lá na estrada me curou, Jesus, e eu estou indo ao encontro dos meus queridos. Olha que beleza, olha que ensinamento está embutido na cura dos 10 leprosos, e que às vezes não paramos para prestar atenção. Precisamos sim. Porque se queremos ter a cura para a alma, nós temos que observar isso tudo. Observar todo o ensinamento do Mestre, em todas as situações. E ele está nos passando ensinamento em cada episódio, em cada situação. Não só há 2000 anos atrás, mas nos dias de hoje. É esse Jesus conversando conosco, nos passando orientações, para que prestemos atenção nas coisas, passando esses ensinamentos às vezes, até através de um outdoor na parede, através de uma música, através de um bate-papo com um amigo, através de um filme edificante que eu assisto. É Jesus conversando conosco. Por isso que ele é caminho, não só há 2000 anos, um caminho hoje, nos dias de hoje, me ensinando hoje a procurar coisas melhores. E aí precisamos prestar atenção, porque nas curas que ele deixou pistas para curarmos aqui dentro. Como falamos na semana passada, ele chamava atenção para a cura do corpo, mas o objetivo era chamar atenção para a cura da alma, que viria aos poucos esse entendimento. Depois de 2000 anos, nós temos toda a possibilidade de buscar essa cura, porque ele nos deixou todas essas pistas. Então, prestemos muita atenção. É Jesus nos orientando sempre, nos ensinando sempre. E ficou para a semana que vem a cura do cego de nascença. E vamos provavelmente emendar com alguma outra coisa, porque nesse momento nós estamos ensinando, ou passando, né? Ensinando não, passando, acontecimentos na vida de Jesus, para depois mostrarmos os ensinamentos morais deixados por ele. Sermão da Montanha, tantos episódios, tem tanta coisa linda, porque Jesus é completo, a gente não consegue nem imaginar.
tá bom? Então, vamos fechando os nossos olhos. Me desculpe, eu passei um pouquinho do horário. Fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente uma figura doce e serena de Jesus, o nosso mestre maior. A Ele agradecemos por tanto carinho, tantos ensinamentos, e que possamos todos nós, de uma maneira firme, começar a trabalhar decisivamente pela cura do espírito, da alma. Temos que deixar de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a indiferença. Quanta coisa precisamos deixar de lado e colocar na nossa frente o amor, o carinho, o cuidado, a palavra amiga, o sorriso, o abraço, emprestar o ombro e quanta coisa. Então, Jesus, nós te agradecemos por tantos ensinamentos. Permita, Jesus, que aquelas pessoas que têm, nesse momento, a tristeza, a desesperança, talvez a partida de um ente amado em razão dessa pandemia, pessoas que não conseguiram se encontrar na vida. Estamos em setembro, esse mês tão complicado, da própria morte. Então pedimos a Jesus que esteja conosco, que nos acompanhe sempre, que possamos sempre beber dessa fonte tão linda, tão cristalina, que são os teus ensinamentos. Vamos seguir sempre e de uma maneira cada vez melhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, pessoal que está no YouTube, Antônio, Salvanho, boa noite, Antônio, todo o pessoal aí do Instagram, um abraço novamente, Adriane Colósio, do Hospital do Servidor Público Municipal. Adriane, Jesus está sempre com a gente, com você também, tá? Zezinho, boa noite, um abraço, Lindalva, Maristela, Michel, todo mundo, tá? É uma grande alegria, para mim é uma grande alegria estarmos sempre juntos. Tia Dina, um abraço, Dandinha, é sempre bom a gente estar juntos. Eu espero sempre chegar sexta-feira para a gente poder, de alguma forma, né, sentir o carinho de todos vocês. E o carinho, sobretudo, né, com Jesus, que é Ele que é o merecedor disso tudo. E para encerrarmos, Jesus no coração e álcool gel na mão. Grande abraço, pessoal. Até a semana que vem. Fiquemos todos com Deus e com Jesus. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.